noite. Boa noite. Hoje no Pensante Show vamos abordar o tema Direito Familiar Romano, mas para isso faremos uma breve introdução da organização da Roma Antiga. Os historiadores ensinam que o período em que Roma foi comandada pelos reis ficou conhecido como realeza, que foi ali por volta de 713 até 510 a.C. A religião tinha duas vertentes bem distintas, uma ligada à alma humana e a outra aos fenômenos naturais. O poder público e político eram citados na mão dos reis, do senado e do povo. Para entendermos melhor o direito romano familiar, é necessário que conheçamos pelo menos o básico da sociedade romana, como que ela era organizada. E para isso nós chamaremos aqui agora o nosso querido doutor formado na Universidade Harvard em História do Direito, que ele vai falar um pouquinho para nós sobre a sociedade romana, nosso doutor Alexandre Speck. Boa noite. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite que foi feito e também dar uma boa noite para a audiência que está acompanhando a gente agora. Então, a sociedade da Roma Antiga era dividida em 4 grupos: os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Vou começar falando sobre os patrícios. Então, os patrícios eram pessoas que pertenciam a famílias ricas e possuíam bastante poder aquisitivo. Eles também eram responsáveis por formar o Senado. Correto? Para fazer parte, doutor, não, eu que peço desculpa, para fazer parte desse grupo social, o que era necessário? Então, só homens poderiam fazer parte, era um grupo bem machista, xenofóbico também, só pessoas nascidas na própria Roma poderiam, precisavam ter mais de 18 anos também e possuir bens e terras. Ah, sim, entendi. Então a gente pode perceber por isso que era uma sociedade bem desigual. Bastante. Sim, eles estão que organizavam mais ou menos ali a Roma, então, né? Já que tinham o poder político, tudo isso. E doutor, só uma perguntinha aqui agora, que as pessoas têm bastante dúvida, é que se aquele termo patricinha, que é aquela menininha mais assim, não sei o quê, ele vem desde esse período? Sim, exatamente, vem desse período. Uma curiosidade foi que na última palestra que eu dei, um estudante levantou e falou: eles eram criados por vós, e realmente pode ser chamado assim. Então a gente entende que eles eram uma classe bem intelectualizada e que detinham o poder em suas mãos. Sim. E agora falando um pouco, doutor, sobre a plebe, né, os plebeus, que é até uma parte numerosa da sociedade romana, é o que o senhor tem aqui para apresentar para a gente. Então, os plebeus, eles eram principalmente de famílias que não fora do normal, vamos dizer assim, anormal. Não tinha o pai como chefe de família. Então não descendia daquele termo pater family, onde o pai detinha todo o poder. Isso. Entendi. Então quer dizer então que as famílias dos patrícios, nesse caso, eles que tinham dos plebeus, perdão, a família dos plebeus, não tinham o pater family, que era aquele chefe, né, que comandava aquela organização familiar, não tinha isso, né? Exato. Além disso, eles eram pequenos comerciantes e artesãos, eles eram responsáveis pelo mercado. Tá? E não necessariamente eles eram de Roma. Eles podiam ser estrangeiros, no caso. Além dos patrícios e dos plebeus, você pode nos falar um pouco sobre os clientes? Então, os clientes, eles eram uma espécie de servos da época. Eles faziam a mesma coisa que um escravo, porém eles tinham um motivo para isso. Geralmente, o motivo mais comum era o de dívidas. Por exemplo, eu compro uma terra de você e vou pagando. Porém, com o tempo, meu dinheiro acaba e eu não consigo mais pagar. A gente entra em um acordo comum, você vai me proteger, eu vou virar seu escravo. Ficou muito bem explicado. E sobre os escravos, já que a gente entrou nesse âmbito? Então, os escravos, eles eram quem faziam o serviço braçal daquela época, é como a gente conhece mesmo. Como é que a pessoa se tornava escravo, doutor? Então, o motivo mais frequente da época era justamente conquista por guerra, tá? Ah, sim, eu conquistei seu território e as pessoas que ali moravam vão virar meus escravos. Eles eram bastante conhecidos também por ser uma moeda de troca. Ah, então era um bem. É uma forma de negócio da terra da época. Isso. Sim. E só para deixar claro agora, doutor,
o escravo ele era diferente então do servo, né? Sim, o servo ele possui escolha de ser ou não escravo. Então ele detinha o poder da sua liberdade. Já Sim, o escravo nunca teve liberdade. Então tá, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui participando e falando desse tema. E agora nós vamos para os comerciais e em instantes voltaremos novamente com um pouco mais sobre o direito romano familiar. Aguarde até o próximo bloco. Estamos de volta. E agora, depois dessa breve introdução sobre a sociedade romana, vamos voltar ao enfoque principal, que é o direito familiar romano. Segundo a lei das 12 tábuas, o pater family tinha o poder de vida ou morte de todos os seus dependentes, descontando sua mulher, os filhos e os escravos. Consta também que o pater family um escravo só podia ser livre com a concessão do pater family. E se caso houvesse um filho indesejado, o mesmo seria morto por exposição. É importante nós darmos ênfase que o pater family ele detinha todo o poder daquela organização familiar. Ele tinha o poder de vida, de morte de cada um dos membros. Se ele quisesse que algum dos membros vivesse, ele viveria. Se ele quisesse que algum dos membros morresse, esse membro seria morto. E o importante também é que a mulher, ela nessa organização, ela sempre seria submissa ao pater family, entre aspas, submissa a esse chefe da família. Quando não era do seu pai, seria do seu marido e também do pai do seu marido. Ou seja, nesse contexto ela sempre seria a submissa a esses pater families. Importante também nós destacarmos que cada família possuía apenas um pater families. E isso é regra que era seguida à risca. Não existia no período da Roma família com 2 pater families. Apenas um pater family. E quando o homem ele saía de casa para montar a sua família, ter as suas terras, este homem ele continuava sendo submisso e dependente do pater family. Ou seja, tudo que ele conquistasse durante esse período, que mesmo que ele estando fora de casa, ele seria dependente até a morte do seu pai em si. Até a morte dele, ele ainda continuaria dependente, tendo suas terras na mão do seu pai e tudo mais que ele detinha. Para explicar melhor o conceito de família naquela época, nós chamaremos aqui o doutor, historiador e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, a USP, o doutor Pedro Eisenberg. Por favor, doutor. É um prazer, Tudo bom? Ótimo. Oi, gente. Sinta-se à vontade. Obrigado. Você está aqui bater um papo. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com Prazer vocês. todo nosso, né? igualmente. Que maravilhoso. Então, conceito de família, não é? Isso, doutor. Para entender o conceito de família, é importante deixar bem claro uma coisa, gente. A família compreende todos os indivíduos que estão sujeitos ao poder de um chefe da família vivo. O outro conceito, se existia na época, eram os agnados. Para ser agnado, não se fazia necessário ser parente, bastava a submissão da soberania dos pater families, né? Tendo assim isso bem claro para vocês, então, algo que também deve ser colocado em pauta, em evidência, é que em Roma a formação da família se destinava apenas à procriação. Não era só isso, entendeu? Não era só procriação. Muito menos a educação. Eles investiam em outros conceitos, né? Eles davam sociedade, Sim. não só para procriar, né? Sim, claramente. E possibilitava também, né, um mútuo auxílio entre os cônjuges da parte da A gente família. observa essa hierarquia, né, estabelecida, toda uma organização em volta da família. Sim, uma organização, nossa, que em Roma foi um grande propulsor de organizações e Que é modelo sociais. até hoje, né? Para uma sociedade. Claro, E, certamente. doutor, desculpa interromper, mas falando sobre o conceito de adoção, já existia nessa época? Adoção? Isso. Sim, nossa, plenamente. Uma das possibilidades de outras pessoas entrarem nas famílias eram através de adoção, que era dividida em
dois modos principais. Os dois principais modos eram definidos da adoção compreendida, propriamente dita, o adotipo, né? E o adrogatio. O Adrogatio, não era? É. Eu li uma coisa assim a ver que parece que tem até um jogo econômico nisso. Eu estava lendo uma vez uma matéria que eles utilizavam, né, essa parte da adoção como uma forma econômica de juntar duas famílias fortes. Sim, sim. O adotipo é a passagem de um membro, de uma família para outra. Conhecida adoção, né? Sim, a parte adoção. compreendida aqui até hoje, né? A adoção. A gente pega uma pessoa que não é propriamente nossa família e põe ela como nossa. Sim, Assim, agora, a adoção era uma prática relativamente comum em Roma. Principalmente nas classes senatoriais. Assim, a necessidade de um herdeiro, em contraponto às elevadas necessidades, sustentos de uma família. Necessidade de um herdeiro. Por exemplo, um grande senador, um homem de poder, que não possuía familiares, eles usavam métodos de adoção para ter um herdeiro, Tinha uma pessoa, né, que prosseguisse ali com o que ele trouxe para a sociedade, todo esse poder que ele tinha, né? Se eu poder prosseguisse com a pater family. Com as pater family, sim. Assim, eu possuo poder e não tenho algum descendente. Então, vou adotar um e passar a ele o meu poder. E sem contar que facilitava também, né, doutor, para aqueles casais que eram estéreis, que não podiam ter filho, né? Estéreo. Sim. Principalmente, assim, na época de Roma Antiga, eles não tinham esse conceito de estéreo, né? Eles eram muito supersticiosos e acreditavam que a pessoa que não podia ter filho era uma maldição ou alguma coisa sobre Então a os religião filhos. sempre estava ligada a esses conceitos. Sempre. Os romanos desde sempre foram muito centrados em religião. Tudo através de religião. Tudo acreditando nisso. Até o fato de família, uma família ser amaldiçoada era vista, meu Deus, como a família amaldiçoada em Roma. Ficava vista má, né, com uma visão ruim pela sociedade, né? Ficava meio que isolada essa família. Exatamente. E as pessoas que não podiam ter filho por ser estéril, adotavam essas crianças e por muitas vezes essas crianças adotadas eram massacradas, subjugadas pela religião. Se você foi adotado em uma família amaldiçoada, você é amaldiçoado. Então, muito obrigado, doutor. Creio que sanar as dúvidas de todos os internautas. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, para dispor aí do seu tempo, seu conhecimento conosco. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Agora que conhecemos os conceitos de família, iremos mostrar para vocês um pouco de como que a mulher grávida era vista na sociedade naquele período. Maldito pretor, não sabe das biologias que hoje correm no mundo. Eu preciso falar algo. Diga logo, mulher, eu estou... É que aconteceu, eu estou... Fale logo! Eu estou grávida. Quem tu acha que tu é? Quem tu acha que tu é? Eu tô grávida. Me fale baixo, eu quero você ouvindo falando baixo. Eu tô grávida. Tá. Trate de avisar todo mundo, se isole até a criança ser batizada. E vamos rápido, vamos, saia, eu estou estressado. Como observamos, era desta forma que a sociedade via a mulher grávida naquele tempo. E sem contar que eles tinham muitas superstições quando a mulher estava grávida. Por exemplo, ela não podia ter nós na roupa, porque o cordão umbilical poderia vir com um nó. E vale ressaltar também um ponto muito importante sobre o bloco anterior, a sucessão romana, que era a morte de um pater familias.
Quando o Patefênix falecia, o seu filho mais velho o substituía em todas as suas funções e se tornava o novo chefe organizador daquela família, como foi tudo dito anteriormente. Outro ponto que vale ressaltar é o casamento, que além da função de aliança política e familiar, tinha para a mulher a passagem de controle do lado paterno para de caráter marital. As mulheres tinham função no casamento, domésticas, a criação dos filhos, além do aparo ao marido. Já que falamos quase tudo sobre a família romana, para encerrar a nossa pauta de hoje e o nosso bloco, vamos falar um pouco sobre a dissolução do casamento, ou seja, o divórcio. Do ponto de vista do direito, é fácil tanto para a mulher quanto para o homem, visto que era um contrato e a quebra poderia ser feita de ambas as partes. O divórcio romano, vale ressaltar também, e que é muito importante para toda a sociedade, que a mulher, ela mesma, poderia estar pedindo essa dissolução do casamento, essa dissolução matrimonial. O que era visto para os povos bárbaros como algo extraordinário, algo sobrenatural, que isso não podia acontecer de forma alguma, já que a mulher era de certa forma submissa, ela não poderia estar pedindo o divórcio do seu marido, por exemplo. E se caso ela decidisse se separar, ela podia levar o seu dote, caso tivesse, mas os filhos, se existissem, ficariam sempre com o pai. E com isso encerramos mais um Pensante Show. Semana que vem tem mais, com informações, notícias, conhecimentos e muito mais. Obrigado pela sua audiência. Direito São Lucas, qual marca você quer deixar na sua vida? Boa noite e boa sorte. Factory. Listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody.